O teclado é uma das principais ferramentas que utilizamos para interagir e introduzir dados no computador. Além das principais teclas alfabéticas e numéricas, o teclado também possui diversas outras teclas com funções diferentes que podem te surpreender. Então venha comigo e vamos conhecer ele mais a fundo. Olá, seja bem-vindo a esse canal de informática que é o Informática Essencial. Eu sou o Rodrigo Maurício e serei o seu professor digital nesta aula. E antes de continuarmos, quero pedir para você deixar a sua curtida no canal. Deixe nos comentários aí o que você achou dessa aula, está achando desse canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva e assina o sininho para que toda vez que nós colocarmos vídeo novo, você seja a primeira a receber as notificações. Vamos para a aula. E antes de começar essa aula, estou aqui com o meu teclado e estou com um bloco de notas aqui para nossa explicação. E eu quero deixar claro aqui, o que nós fizermos aqui nesse teclado funcionará também para o seu notebook, tá? Embora o notebook tenha algumas funções também peculiares, mas iremos ver um pouco mais à frente, bom? Então, continue aqui comigo. Bom, estou aqui com o nosso teclado e a partir de agora você pode fazer aí no seu teclado também sem perigo algum. Bom, como eu havia dito, o teclado é um dispositivo responsável pela entrada de dados no computador. É através do teclado que é possível a gente criar um texto no nosso computador. O bacana também é que o teclado tem funções que, ao somar teclas, que nós chamamos de teclas de atalho, ele cria funções diferentes. Olha, vou dar uma dica muito bacana para você que trabalha com computador o tempo todo. Ao dominar essa ferramenta do computador, irá te trazer mais produtividade, seja para o seu trabalho, até mesmo para o seu estudo. Então, bora conhecer mais o teclado. A maioria dos teclados contam com pelo menos 5 grupos de teclas diferentes. A gente vai dividir o teclado por grupos, ok? Para começar, vamos falar do grupo mais conhecido, que é esse grupo que nós chamamos de teclas de digitação ou teclado alfabético. Então, vou escrever grupos de teclas. E o primeiro que nós vamos conhecer vai se chamar teclas de digitação ou teclado alfanumérico. Opa, faltando um acento aqui, numérico. Esse é o nosso primeiro grupo. Estão incluídos neste grupo de teclas com letras, números, símbolos, pontuações. São um grupo principais de teclas. Além de letras, nós temos aqui símbolos e pontuações que fazem parte desse grupo. Esse grupo aqui ele é o mais simples de se conhecer. Vocês devem ser familiarizados com eles. Um detalhe nesse conjunto que no seu teclado você pode olhar aí agora, todas as teclas já estão em maiúsculo. Embora toda vez que nós digitarmos, vou digitar aqui A, B, C, D, sempre vai estar em minúsculo, ok? Mas no seu teclado sempre vai estar desenhado em maiúsculo. E para alterar entre uma tecla maiúscula e uma tecla minúscula, nós iremos conhecer duas teclas principais para isso. Aí vamos ver mais à frente, tá? Então nós falamos do primeiro grupo de teclas, que é a tecla de digitação ou teclado alfanumérico. É esse grupo de teclas aqui. O segundo grupo de teclas que vamos conhecer é o teclado numérico. Então, o teclado numérico ele possui duas regiões. Deixa eu escrever. Regiões. Opa, faltou acento. Regiões. No teclado existe esta região do teclado numérico na parte superior. Você pode ver do 1 ao 0, como vocês podem ver aqui em cima. E também possui, na maioria dos teclados, e aí tem uma observação para os notebooks, que nem todos os notebooks têm esse conjunto de teclado numérico na lateral do seu teclado, ok? Vale uma observação aqui que nem todos os notebooks eles possuem esse teclado lateral. Se o seu tiver aí, parabéns. Caso o seu não tenha esse teclado lateral, você vai utilizar
esse teclado numérico na parte superior do seu teclado. Vocês podem olhar aí para o seu conjunto de teclas no seu computador, você vai enxergar essa parte superior aí, essa parte superior do seu teclado numérico, ok? O teclado numérico, como você já conhece, ele serve para introduzir os dados numéricos. Então, uma base de dados com números. Se eu usar o meu teclado numérico aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 0 no final. Ah, mas se eu usar o teclado de cima, Rodrigo, vai funcionar também? Eu vou pressionar o Enter aqui para a próxima linha e vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 novamente. Então, tanto faz você usar o teclado numérico na lateral ou o teclado numérico na parte superior do seu teclado, que a finalidade de inserir o número serão as mesmas. Agora, uma outra observação. Vocês podem reparar que em algumas teclas, como o teclado numérico também, nessa parte superior, ele possui 2 ou 3, no meu caso aqui mostra 2, mas em alguns teclados mostram 3 caracteres desenhados sobre ele. O que isso significa? Isso significa que uma mesma tecla podem inserir caracteres diferentes, ou seja, eu posso usar o número 1 aqui, eu posso usar esse ponto de exclamação aqui em cima, em alguns casos tem um outro númerozinho aqui em cima. No 3 aqui eu posso usar tanto o número 3, eu posso usar essa hashtag ou sequilha. E existe em alguns teclados também um outro número 3 aqui bem pequenininho na parte de cima. É a mesma tecla? É, mas para acioná-la eu terei que fazer uma combinação de teclas diferente. Vou ver isso um pouco mais para frente. Então continue aqui comigo. Quero aproveitar também, antes da gente continuar, se você não curtiu ainda esse vídeo, deixe o seu curtir, os seus comentários, o que você está achando, se você tem dificuldade de usar o teclado ou não. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e assina o sininho também. Vamos continuar. Então falei aqui de dois grupos de teclas. O teclado digitação, ou o teclado alfanumérico, que nós conhecemos, e o teclado numérico, que existe duas regiões sobre ele, a parte superior e a parte lateral do seu teclado. Lembrando que alguns notebooks não possuem esse teclado numérico aqui na lateral. O terceiro conjunto, o terceiro grupo de teclas que eu quero aqui, que nós iremos conhecer agora, se chama teclas de função. Vou colocar o acentozinho para ficar bonitinho aqui. A teclas de função fica lá a primeira linha na parte superior do seu teclado. Então nós temos aqui, ó, essas teclas do F1 ao F12, que são conhecidas como teclas de função. Por quê? Porque cada uma dessa tecla, por exemplo, a F1 tem uma função, a F2 tem uma outra função, a F3 tem uma função, a F4 também e assim por diante. Essas teclas elas servem para realizar uma função específica ou para acessar os atalhos de algum programa. Por exemplo, a tecla F1 ela é uma tecla direcionada para a janela de ajuda. Então, se eu estou usando aqui um bloco de nota e pressionar o F1, ele vai direcionar para mim uma janela de ajuda. Como vocês podem ver aqui, ele abriu o navegador da Microsoft, o Edge, e ele está aqui usando o Microsoft Bing, e ele abriu para mim aqui ajuda no bloco de nota. Vou fechar aqui. Então, cada tecla dessa tem uma característica diferente. Por exemplo, a F2, nós costumamos muito usar ela, principalmente quando iremos renomear algum arquivo. Ele abre alguns jogos também. Quero aproveitar aqui para falar também para você, e na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui para você um link que vai te dar acesso ao e-book que nós criamos especialmente para você. Nele você vai encontrar tudo que estamos falando aqui agora e muito mais. Basta clicar no link para fazer o download desse e-book. Bom, continuando, então nós falamos agora sobre esse conjunto de teclas de função. Bom, e o quarto grupo de teclas que vamos conhecer são chamadas de teclas de... teclas de controle. E essas teclas de controle elas são utilizadas sozinhas ou em combinação com outras teclas para ativar certas funções
ou realizar determinadas ações. E esse conjunto de teclas, elas estão meio que separadas umas da outra. Então, quais são esses conjuntos de teclas aqui? Então, teclas de controle são esse conjunto de teclas aqui. São este conjunto de teclas aqui também. E esse daqui. Os mais conhecidos aqui são o Ctrl, a bandeira do Windows, né? A tecla Alt. Aqui está escrito somente Alt, mas em algumas teclas também está escrito Alt-GR. Como você pode ver, a tecla os Windows aqui se repete também. E novamente aqui nós temos a tecla Ctrl, tá? Além de nós termos aqui a tecla End, a tecla Home, a tecla Page Down, Page Up e Page Down. Temos também a tecla Delete, que vamos falar sobre ela, e a Insert, ok? Então essas são as teclas de controle e tem funções especiais ao usar elas, principalmente a tecla Ctrl, tecla Alt, que faz combinação com outras teclas. Na tecla de controle, por exemplo, quando você usa o End e o Home, ele tem uma função imediata. Então, se eu clico na tecla Home, vou posicionar o cursor do meu mouse, está piscando aqui no final dessa linha, e vou pressionar a tecla Home. Então vamos lá, tecla Home. O que aconteceu? O cursor foi para o início do texto. Olha só que interessante, né? Se você pressionar a tecla End, ele volta para o final da linha. Já a tecla Page Down, vou clicar aqui na Page Down. E ele foi para o final. Olha só que interessante. O cursor foi para o final do texto. Se eu clicar na Page Up, então, vamos fazer o teste? Então, eu estou aqui com o cursor no final do texto e vou clicar no Page Up. E olha só que interessante, ele foi para o início do nosso texto. Legal, né? Então, essa aqui faz parte da nossa tecla de controle. E as teclas mais usadas nas teclas de controle é a tecla CTRL, que é a Ctrl, é a tecla Alt, é a bandeira do Windows, é o Alt-GR. São as teclas que são mais utilizadas. Então, por exemplo, a Ctrl, você já deve conhecer a Ctrl, quando a gente utiliza uma combinação de teclas. Quando a gente seleciona, segura a tecla Ctrl, mais a letra C, que ela tem a função de copiar. É isso aí. Então, quando eu uso a tecla Ctrl mais a tecla C, ela tem a função de copiar. Ah, mas é sério isso, Rodrigo? É sério. Então, se eu selecionar a tecla, vou selecionar aqui, ó, teclas de controle, e vou clicar no Ctrl C, ele copiou esse texto para uma área de transferência, esperando que você faça uso dela. Se eu utilizar agora a tecla Ctrl mais a tecla V, ela faz a função de colar. É isso aí. Então, vou escrever aqui, ó, se eu utilizar CTRL, deixa eu colocar maiúsculo, CTRL mais a tecla V, eu vou estar informando o computador que eu quero colar. Colar. Será que é isso mesmo? Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, e vou Ctrl V. Olha lá, eu colei o que eu copiei logo acima. Fechei, vou fechar aqui o parênteses. Legal, né? Então, essas são a tecla de controle. Além dessas teclas de controle, nós também temos a Shift. A Shift é uma tecla transformadora também. Ela transforma uma tecla. Então, como é isso, Rodrigo? Então, eu vou te explicar aqui da seguinte forma. Então, vou dar um Enter aqui, um espaço. Então, nós sabemos que quando eu pressiono uma tecla aqui, ó, vou pressionar a tecla A, ele vai aparecer A. Se eu apertar a tecla S, ele vai aparecer S. A D, a mesma coisa. Se eu aperto aqui em cima o número 1, ele vai aparecer o número 1. Se eu aperto o número 2, ele vai aparecer o número 2, correto? Bom, o que acontece quando eu preciso usar uma tecla maiúscula? Eu tenho que usar uma tecla transformadora, que é essa tecla Shift, ou a tecla Caps Lock. Qual a diferença da Shift e a Caps Lock? Quando eu quero uma letra maiúscula, eu preciso pressionar essa tecla Shift aqui, para que isso aconteça. Então, eu vou pressionar a tecla Shift e vou apertar a tecla A. Soltei a tecla Shift, ok? Então, ficou a letra A maiúscula. Se eu apertar a letra A novamente, ela vai estar minúscula. Por quê? Porque eu soltei a tecla Shift.
E se eu pressionar a tecla Shift novamente e pressionar a tecla S, ele vai ficar um S maiúsculo. E se eu pressionar novamente, o S vai estar minúsculo, porque a tecla Shift ela é uma tecla transformadora, mas é momentânea, ela só funciona enquanto você pressionar. Na digitação a gente usa muito ela para poder iniciar uma frase em letra maiúscula, né? Então deixa eu anotar aqui que essa é a função da tecla Shift. Agora, se eu preciso de uma tecla, uma sequência de teclas maiúscula, eu uso a opção Caps Lock. Isso faz com que todas as letras que você for digitar fiquem em maiúsculo. Vou pressionar aqui a tecla Caps Lock e vou digitar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Repare que todas ficaram em maiúscula e eu não precisei estar segurando essa tecla para ficar em maiúsculo, porque a Caps Lock faz isso. Um detalhe também é que em alguns teclados na Caps Lock tem uma luzinha, um LED amarelo, bem em cima, que nem eu desenhei aqui esse pontinho vermelho. Quando ele está aceso, isso significa que tudo que você digitar vai estar em maiúsculo. Se você clica nessa tecla e apaga o sinalzinho, que nem apagou aqui agora, a luz de LED, isso significa que tudo voltou ao normal, tudo está em minúsculo. Lembrando que não são todos os teclados que têm essa função do LED, numa luz em cima. Isso acontece com alguns teclados. Um outro detalhe também é que além de Caps Lock, pode ser que ele esteja escrito aí no lugar fixa. Se aqui no lugar do Caps Lock esteja escrito fixa, é a mesma função, Caps Lock, ok? A tecla Shift ela se encontra nos dois lados, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Mas a Caps Lock não, só tem no lado esquerdo, tá bom? Então essa é a função e essa é a diferença de você usar a tecla Shift e a tecla Caps Lock. As duas são teclas transformadoras. Muito bem, vou descer um pouquinho aqui, a gente ainda está sobre essa tecla de controle, vou pressionar um Enter aqui para a próxima linha. E vamos falar agora desses caracteres desenhados no teclado, tá bom? Então, nós sabemos que aqui a maioria de algumas teclas do alfabeto, eles estão sozinhos. Como vocês podem ver, tem apenas um caractere desenhado sobre essas teclas. Mas algumas outras não, algumas têm 2 a 3 caracteres. Nesse teclado que eu estou mostrando para você, ele tem apenas desenhado 2 caracteres. Mas o que eu estou usando aqui em casa, eu tenho 3 caracteres. Pode ser que seja o seu também. Então vamos fazer o seguinte, vamos saber usar isso aí. Então a tecla principal, quero que você coloque na cabeça o seguinte, que sempre os números são as teclas principais desse teclado. Ou seja, as que estão embaixo é o que sempre vão aparecer, sem você precisar fazer combinação de tecla alguma, tá? Então, se você digitar aqui, ó, vou clicar na letra 1, vou clicar no 1, vai aparecer 1, 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 0. Então, olha só, digitei sempre sem pressionar nada, somente a tecla direta e apareceu a sequência de número. Agora olha só, Rodrigo, como é que eu faço para mim poder usar os caracteres que estão em cima da letra 1? Então, para fazer isso, vou escrever aqui, ó, direta. E na próxima você vai usar a tecla Shift. Então, vou colocar a tecla Shift aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pressionar a tecla Shift. Eu vou pressionar essa tecla Shift para acionar os caracteres que estão em cima desses números. Vou pressionar a tecla Shift, está pressionada agora a tecla Shift, e vou clicar no 1. Então, vou clicar no 1 e olha só, no lugar do 1 apareceu exclamação. Olha só, pressionei, apareceu arroba. Então, em cima do 3 vai ser a hashtag, em cima do 4 o cifrão, em cima do 5 a porcentagem e assim por diante. Vou pressionar aqui o 6, o 7, o 8, que é o asterisco, o 9, que é o parênteses, a abertura do parênteses, e o 0, que é fechamento do parênteses. Muito interessante, né?
Rodrigo, mas no meu teclado aparece um outro caractere, que é um númerozinho, é o número 1 aqui. E aparece também o número 2 aqui no 2, pequenininho. Aparece aqui o número 3, pequenininho. E aparece outros símbolos aqui, Rodrigo. O que eu faço? Para esses casos, eu vou pressionar aqui o Enter no meu bloco de nota. E vou colocar aqui, ó, para você entender, Alt, mais o Alt GR. Então olha só como bacana. Vou pressionar o Alt GR, que é esse Alt aqui, que é esse segundo Alt, que tem um GR. Se ele não tiver um GR aí, não tem problema. Então você vai pressionar esse Alt aqui. Olha lá, vou pressionar esse Alt e vou pressionar o 1, a tecla 1, para poder acionar o caractere de cima. Então, ó, olha só que interessante como ficou aqui, ó. Ficou um menorzinho, né? Vou clicar o 2, no 3. Isso sempre mantendo pressionado o Alt GR, olha só. O 4, o 5, o 6. E olha só, ele só vai até o 6 porque o 7, 8, 9 não tem outros caracteres. Sempre que você reparar em uma tecla que tenha 2 caracteres, você vai usar o Shift. Se tiver 3 caracteres e para usar o terceiro, você vai usar sempre o Alt GR. Como é o exemplo aqui, com uma tecla de abrir o colchete. Então, se eu clicar diretamente aqui, ó, no colchete, ele vai abrir o colchete. Ah, mas eu quero abrir chaves. Então, você vai segurar o Shift e vai pressionar na mesma tecla. E ele vai abrir chave. Ah, mas eu quero usar essa letrinha A aqui. Então, eu vou clicar no Alt GR e pressionar a letrinha A. Então olha só que interessante, como é muito prático e fácil de usar o seu teclado. Basta ter o conhecimento correto, legal, né? Bom, olha quanta coisa nós já conhecemos só de falar desse conjunto de grupos aqui, tá? Um outro conjunto de grupo também, vamos para o próximo, senão fica muito estendida essa aula, é esse conjunto de grupo aqui de navegação. Ele é muito simples de usar, tá? Como você pode ver, ele tem o símbolo de seta para cima, seta para baixo, para o lado esquerdo e para o lado direito. E é justamente isso que ele faz. Então vou clicar, vou subir aqui meu bloco de nota e vou clicar aqui, ó, no final do tecla de controle. Então quando eu pressionar para o lado direito, ó, vou pressionar aqui a tecla para o lado esquerdo, desculpa, ele vai para o lado esquerdo. Se eu pressionar a tecla do lado direito, ele vai para o lado direito. E se para cima, ele vai para cima e para baixo, para baixo. Esse é o grupo de teclas, deixa eu colocar em minúsculo, de teclas, de teclas de navegação, porque ela tem a função de navegar entre o texto. Muito legal, né? Então olha só, deixa eu voltar aqui para o teclado numérico, para poder fazer uma observação aqui no teclado numérico. Que é o seguinte, no teclado numérico, assim como o Caps Lock que eu expliquei há pouco para você que tem uma luzinha de LED, no Look também alguns teclados tem essa luzinha de LED que mostra que quando está acesa, você pode usar esse teclado aqui. Quando ele está apagado, ele desabilitará o teclado numérico, tá? Então, só um detalhe é o seguinte, que em alguns teclados não tem essa luz de LED, você tem que ficar atento quando estiver usando ou não essa função. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, no meu Look, eu vou estar usando. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou clicar agora no Look, ó. Cliquei no Look. O que eu fiz? Como eu usei ele agora, ele não vai mais funcionar, porque eu desativei essa função no Look, ó lá. 1, 2, 3, não vai. No lugar dele, ele vai funcionar essa tecla de navegação. Então, toda vez que você desabilitar o Look, essas teclas aqui, ó, de navegação que vai funcionar. Você pode ver que aqui temos o Page Down também, tem o End também, aqui nós temos o Home, aqui tem Page Up. Então essas são as teclas que vão funcionar quando você desabilitar o Look. Vou clicar aqui, vou colocar para a lateral esquerda. Olha só, eu cliquei no número 4 agora, que não está mais funcionando, ele está funcionando o esquerdo. Vou clicar aqui no 6, que não é mais o 6, está uma setinha para o lado direito, ele vai para o lado direito. Você pode reparar que o seu cursor ele vai navegar entre o texto. Agora eu quero que o cursor desça, então eu vou usar o 2 aqui, que é a setinha para baixo, e o 8 é a setinha para cima. Então eu vou clicar no 8 e a setinha no seu texto vai subir.
E para voltar, basta você acionar novamente no look, ó. Clicar no look e vou clicar aqui e vamos ver, ó. 09876654321, ele volta a funcionar normalmente, tá? Então essa é a observação que eu queria mostrar para vocês. Muito bem, então nós falamos aí sobre esses 5 grupos de teclas no seu teclado que vai fazer você ter mais produtividade utilizando o seu teclado. Tenho certeza que quando você aprender mais sobre o seu teclado, a sua vida não será mais a mesma, você vai se tornar um aluno melhor, um profissional melhor. E para concluir essa aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos aqui esse material do Informática Essencial, que é tudo sobre o teclado. Como vocês podem ver aqui, ele é tudo sobre o teclado, desenvolvido aqui pelo meu amigo Ricardo Vieira e o Rodrigo Maurício, sou eu, tá? E aqui ele vai trazer para você todas as funções que nós falamos aqui, ó, como as teclas de função e toda a descrição sobre as teclas de funções, né? Tudo que nós falamos sobre as teclas alfanumérica de digitação, vou descer um pouco mais. E além disso, ó, um conteúdo muito bacana, ele vai trazer para vocês aqui, ó, teclas de atalhos para usar no Windows, para usar no seu Windows, teclas de atalho para usar no seu Word, teclas de atalho para usar no seu Excel, teclas de atalho para usar no PowerPoint também, tá? Para você ter acesso a esse conteúdo, basta você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. Você vai conseguir baixar, fazer o download desse material exclusivo de qualidade. Espero que essa aula tenha ajudado muito você. Espero mesmo que você consiga se desenvolver melhor usando o seu computador através das aulas aqui no canal do Informática Essencial. Não deixe de curtir, de comentar o que você achou dessa aula, o que você achou do teclado. Se tem algo mais que você gostaria de saber sobre o teclado, deixe nos comentários para que nós possamos ver como está o seu desenvolvimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte do nosso grupo. Não esqueçam também de acionar o sininho para que toda vez que lançarmos vídeo novo, você seja o primeiro a receber as notificações. Um grande abraço e até a próxima aula.